Noite de terça-feira, já estamos chegando com o JR 23 para você que nos dá o privilégio da sua companhia e mais uma noite de audiência. Você que passou aí o dia todo trabalhando e agora acompanha os destaques do programa do JR 23. Vamos fazer o seguinte, as manchetes dos temas que você confere, alguns deles aqui em destaque no JR 23. A Guarda Civil Municipal, GCM, intensificou as ações de fiscalização contra o descarte irregular de lixo em Franca e emitiu cerca de 100 autos de infração no primeiro semestre e no início de julho. Se pegar uma qualidade por lá, ainda mais longe. É uma corrida contra o tempo e contra o vento. O avanço dos casos de sarampo no estado de São Paulo colocou as autoridades de saúde em alerta. Mas Franca segue sem registros da doença desde 2019. Eu só vejo um caminho que é continuar o trabalho e cada dia mais, com mais atenção, com mais preocupação, com mais concentração, para que possamos atingir o nosso melhor. Esses são apenas alguns dos temas do JR 23 na noite desta terça-feira. Nosso primeiro break, né? A primeira parada aqui no JR 23 e na sequência todas as informações. O maior perigo da sua casa pode estar onde você nem imagina. Fique atento com o mosquito da dengue. 80% dos criadouros estão nas residências. O governo do estado de São Paulo já está fazendo a sua parte. Faça a sua também. Elimine a água parada. Por onde passam, os incêndios florestais costumam deixar um rastro de destruição, e os efeitos para os animais silvestres podem ser devastadores. O fogo altera o ambiente natural das espécies, prejudicando a procura por abrigos, alimentos e até parceiros reprodutivos. As espécies que se abrigam em lugares específicos, como tocas subterrâneas ou ninhos em árvores, são diretamente afetadas. As áreas atingidas por grandes queimadas costumam demorar muito tempo para se recuperar, dificultando a recolonização e reduzindo algumas espécies nativas. Em casos graves, os incêndios podem levar até mesmo à extinção de espécies inteiras, especialmente as mais lentas, como alguns insetos, répteis e anfíbios, que não conseguem fugir rapidamente. Já os animais que conseguem sobreviver têm que lidar com outros tipos de ameaça, como predação por espécies invasoras e a competição por recursos, que se tornam escassos. E se você avistar uma fumaça suspeita, informe imediatamente as autoridades. Faça a sua parte e proteja o meio ambiente. E lembrem-se, a defesa civil somos todos nós. Você sabe o que é biometria? É uma tecnologia que reconhece pessoas a partir de traços únicos, como as linhas do rosto e a impressão digital. A biometria é uma forma segura de identificação. Por isso, desde 2008, a Justiça Eleitoral faz o cadastramento biométrico. E você, já fez? Hoje, mais de 100 milhões de eleitoras e eleitores podem usar as digitais para votar na urna eletrônica. E tem mais! Com a biometria registrada, sua foto aparece no e-título e você pode usar como documento oficial na hora do voto. O cadastro da biometria é gratuito e só pode ser feito presencialmente. Procure o cartório eleitoral ou acesse o site do Tribunal Regional Eleitoral de seu estado para fazer o agendamento. Biometria é mais proteção para você e para o seu voto. Uma excelente noite de terça-feira, grande abraço para você que nos dá o privilégio da sua companhia. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal do YouTube da TV Franca, estamos esperando você, vem junto com a gente. Você pode ver e rever, compartilhar as reportagens, inclusive o JR 23. Vamos falar de um problema grave, passa ano, vem ano, e a gente sempre fala do mesmo tema, né? Com relação às queimadas que estão se tornando cada vez mais frequentes, em especial nesse mês, quando nós temos aí o período mais
seco do ano também. Nós tivemos o alerta, inclusive, na semana passada, da Defesa Civil em relação à umidade relativa do ar em níveis preocupantes. E isso se agrava com a questão aí das queimadas e, em especial, as pessoas que também jogam lixo em área que não deve. Nós temos aí a fiscalização da Guarda Civil Municipal com mais de 100 autuações em 6 meses. A Guarda Civil Municipal, GCM, intensificou as ações de fiscalização contra o descarte irregular de lixo em Franca e emitiu cerca de 100 autos de infração no primeiro semestre e no início de julho. As autuações também envolveram casos de queimadas, maus-tratos a animais e outras irregularidades, identificadas durante patrulhamentos e com apoio das câmeras de monitoramento instaladas em diferentes regiões da cidade. Segundo a Prefeitura, a GCM realiza patrulhamentos permanentes por todas as regiões do município. Sempre que as câmeras de monitoramento identificam suspeitos descartando resíduos de forma irregular, as equipes são acionadas para averiguar a ocorrência e adotar as medidas cabíveis. Além da fiscalização, a administração municipal mantém campanhas institucionais de conscientização para alertar a população sobre os prejuízos causados pelo descarte irregular de resíduos. Paralelamente, equipes de manutenção trabalham diariamente na limpeza dos chamados pontos viciados, utilizando máquinas e caminhões para remover o material descartado. O descarte irregular de lixo está sujeito à aplicação de multa de R$ 650, valor que pode ser dobrado em caso de reincidência. Nos casos de queimadas, a penalidade é de cerca de R$ 13 mil. Já as infrações relacionadas a maus-tratos contra animais podem resultar em multas que variam de R$ 650 a R$ 1,5 mil, conforme a gravidade da ocorrência. A população pode denunciar casos de descarte irregular por meio do sistema de ouvidoria do município, disponível no portal oficial da Prefeitura, além de acionar a Guarda Civil Municipal pelos telefones 153 16, 3706, 6515 ou pelo e-mail gancranca@franca.sp.gov.br. Para o descarte correto de resíduos, Franca conta com 4 ecopontos, que recebem gratuitamente pequenas quantidades de entulho da construção civil e materiais recicláveis nos bairros City Petrópolis, Jardins Luiza, Portinari e Parque das Esmeraldas. O atendimento é realizado de segunda a sábado, das 7 horas às 19 horas e aos domingos, das 8 horas às 14 horas. O município também disponibiliza o aterro de galhos, na Avenida Sidney Romeu de Andrade, destinado ao recebimento de resíduos provenientes de podas de árvores e jardinagem, com funcionamento de segunda a sexta-feira, das 8 horas às 16 horas. E esse é um problema que não afeta só a nossa região. A falta de consciência, ela também é percebida em vários outros estados, onde a preocupação em relação à degradação ambiental causada aí pelos incêndios, além de outros riscos. Se pegar uma qualidade por lá, ainda mais longe. É uma corrida contra o tempo e contra o vento. O incêndio começou por volta de 1h30 da tarde desta quinta-feira e em poucas horas deixou um rastro de destruição. Centenas de hectares de vegetação foram consumidos pelo fogo. O vento forte ajuda a espalhar as chamas e o mato seco, junto com a grande quantidade de matéria orgânica, funciona como combustível. Na zona rural, entre Palmas e Porto Nacional, o fogo avançou rapidamente e chegou perto de áreas habitadas. Brigadistas, voluntários e equipes do Corpo de Bombeiros trabalham juntos para tentar impedir o avanço das chamas. Todo o recurso disponível está sendo usado. Máquinas ajudam na abertura de aceiros para criar uma barreira contra o fogo e, onde é possível, moradores voluntários também ajudam no combate, até com baldes de água. Em uma área de pesquisa, os efeitos do incêndio já podem ser vistos. Plantas que faziam parte de experimentos foram destruídas pelas chamas. O fogo também ameaça outros campos de pesquisa e pode provocar perdas importantes para os estudos desenvolvidos no local. Segundo a direção do Parque Agrotecnológico do Tocantins, até o momento, mais de 200 hectares foram consumidos pelo incêndio. O fogo ainda é uma ameaça para os campos de experimentos de pesquisa. Segundo a direção do parque, aproximadamente 50% da vegetação interna da área já foi destruída. E enquanto as equipes continuam trabalhando para controlar o incêndio, a preocupação agora é impedir que o fogo avance ainda mais.
Sempre fica a consciência, né? E a denúncia também é sempre muito importante. Agora, mudando um pouco de assunto, um assunto também realmente extremamente grave, que as pessoas, né, que utilizam as redes sociais, em especial as redes sociais, e não só as redes sociais como Facebook, Instagram, TikTok e outras plataformas, mas a internet de um modo geral, para aplicar golpes, né, para atacar, para ferir, para ofender outras pessoas. E existem aí agora mecanismos que estão sendo reforçados, principalmente, né, em tempos de inteligência artificial, pessoas que pegam uma foto sua e para fazer aí um crime acabam modificando, muitas vezes até transformando em conteúdo sexual. Temos aí a reportagem, é claro que muito interessante, você acompanha agora no JR23. Vídeos, áudios e imagens criados ou manipulados por inteligência artificial têm preocupado especialistas e autoridades. A tecnologia, conhecida como deepfake, pode ser usada para enganar, difamar e até cometer crimes. A gente está exposto a tudo, né? Com essa onda da IA agora, todo mundo usando as imagens não devidas para fazer o que bem entender, né? Com o avanço da inteligência artificial, os golpes digitais ficaram ainda mais sofisticados. Dados da Samsub, empresa internacional especializada em segurança digital e prevenção a fraudes, apontam que o Brasil concentrou 39% dos casos de deepfake registrados na América Latina em 2025. O aumento dos casos também preocupa as autoridades locais. Dados divulgados pela Delegacia para o Adolescente Infrator mostram que 50 pessoas procuraram a Polícia Civil após serem vítimas de deepfakes sexuais somente este ano em Feira de Santana. A gente visualiza uma tipificação lá no artigo 216, em que tem uma pena de 6 meses a 1 ano. Quando a pessoa altera, uma pessoa traz ali uma montagem, um conteúdo de nudez, cenas de sexo, sem qualquer tipo de autorização. Todo ato nesse sentido de repassar, de reproduzir, de armazenar imagens que não há autorização, as pessoas também podem sim ser responsabilizadas. Além das consequências jurídicas, a exposição pode deixar marcas emocionais. Para quem tem a imagem manipulada e divulgada sem autorização, os efeitos podem ser profundos e duradouros. Os receios, né, de como será vista, de como será julgada, os medos de quem irá, né, chegar a ter acesso. Então, tudo isso envolve um prejuízo de cunho emocional e social muito grande. As pessoas elas devem ter o cuidado. Eu sempre costumo dizer que a rede social, infelizmente, é um mundo. E a gente precisa ter esse cuidado, às vezes, de tornar privado uma conta, de ter muito cuidado com algumas fotos que são postadas, para que evite que aquilo ali seja uma facilitação para a utilização daquelas imagens. E ainda nesse segmento, né, dados recentemente divulgados mostram que os crimes sexuais estão aumentando em todo o Brasil, principalmente com o uso de ferramentas da internet. No primeiro semestre deste ano, o Disque 100 somou cerca de 58 mil denúncias de crimes sexuais contra crianças e adolescentes, alta de 48% em relação ao mesmo período do ano passado. O número de vítimas foi de quase 74 mil, alta de 44%. De fato, estamos diante de um quadro, né, de escalada de violências contra crianças e adolescentes e contra as mulheres no país. Mas também, por outro lado, nós temos atualmente uma consciência, uma participação muito maior da sociedade que tem denunciado essas situações. A maior parte das vítimas, 54%, são negras, 45% são brancas, 8 em cada 10 são meninas. Cerca de metade das vítimas de crimes sexuais têm entre 7 e 13 anos de idade, 32% têm entre 14 e 17 anos, e em 17% dos casos, as vítimas são menores
menores de 6 anos de idade. Na grande maioria dos casos, os abusos aconteceram dentro da casa da vítima, do suspeito, de um familiar ou de terceiros. De cada 10 casos, em 6, o suspeito é um familiar da vítima. Então, isso demonstra a necessidade de uma vigilância social muito maior para que as pessoas estejam sempre denunciando, sempre verificando as mudanças também nos comportamentos das crianças que indiquem que elas estejam sofrendo abusos e a necessidade também de punições. O Disque 100 é o principal canal nacional para encaminhar denúncias de violações de direitos humanos. Funciona 24 horas por dia e as denúncias podem ser feitas de forma anônima. Lamentável, né? As pessoas que acabam utilizando a internet, que é uma ferramenta importante no nosso dia a dia, no trabalho, no estudo, mas infelizmente algumas pessoas preferem partir para o lado errado. Intervalo rapidinho, na sequência o alerta em relação às campanhas de vacinação. Ô, Sô, você está acostumado a me ver aqui contando uns caos, umas piadas, fazendo o povo rir, né? Pois então, mas hoje aqui a prosa é séria. O Hospital do Câncer de Franca é um lugar onde a coisa é pra valer mesmo. Lá é sério. Lá eles tratam de câncer de bebê, de jovem, de adulto e de idoso. Como nós falamos na roça, de mamãe na caducando. Eles acolhem todo mundo. E é por isso que eu tô aqui, pra modo de pedir a sua ajuda. Vamos ajudar o Hospital do Câncer de Franca e cuidar de quem precisa, senhor. Então, meu povo, bora doar? Que ajudar é coisa séria, mas não precisa ser sem graça também, né? Bora fazer esse bem acontecer? Mexer o doce pra não azedar? Bora pra riba, que pra baixo é contramão? Então partiu ajudar o Hospital do Câncer de Franca. Seja um parceiro do bem, senhor, porque ajudar é sempre uma coisa boa. Né não? Acontecido. Uma nova opção, dinâmico e diversificado, uma multiplataforma em serviço da informação, notícias, entretenimento e variedade. O que você precisa saber para começar o dia, na velocidade do tempo, a informação que vai de encontro com seu interesse. www.portaldefranca. Já estamos de volta. Você que nos acompanha diariamente no JR 23 sabe que nós temos o compromisso com a utilidade pública de levar as informações importantes da área da saúde. As campanhas de vacinação seguem sendo intensificadas. E é claro que, por que tem que falar sempre das campanhas? Porque existem movimentos contrários, né, e que desestimulam as pessoas a se protegerem. Como, por exemplo, o caso do sarampo, que nós falamos aí durante os últimos programas sobre a volta de alguns casos, doenças que estavam erradicadas ou sob controle e que estão retornando. Aqui em Franca, a preocupação também foi aí feita, né, claro, o alerta pelas autoridades. E as vacinas estão disponíveis, veja na reportagem. O avanço dos casos de sarampo no estado de São Paulo colocou as autoridades de saúde em alerta, mas Franca segue sem registros da doença desde 2019. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, também não houve confirmação de casos suspeitos em 2026. Apesar do cenário considerado controlado no município, a vigilância epidemiológica mantém um monitoramento permanente da doença, considerada altamente contagiosa. O reforço das ações ocorre em meio ao aumento de casos registrados na capital paulista e à intensificação da campanha de vacinação promovida pelo governo do estado. A última confirmação de sarampo em Franca ocorreu há 7 anos. Na época, foram adotadas medidas de bloqueio, investigação epidemiológica, vacinação e acompanhamento das pessoas que tiveram contato com os pacientes infectados. Desde então, não houve novos casos confirmados. Mesmo sem registros da doença, a Rede Municipal de Saúde continua investigando notificações compatíveis com sarampo. Nos últimos 2 anos,
5 casos suspeitos foram analisados em Franca. Um deles foi registrado em 2024 e outros 4 em 2025. Todos acabaram descartados após investigação. Em 2026, até o momento, não houve registro de caso suspeito no município. A Secretaria Municipal de Saúde destaca que a vacinação continua sendo a principal estratégia para impedir a reintrodução do vírus. Entre janeiro e 11 de agosto deste ano, foram aplicadas 5.740 doses das vacinas tríplice viral e tetraviral em Franca. Janeiro registrou o maior volume de imunizações, com 1.039 doses aplicadas. Em julho, a procura voltou a crescer, alcançando 927 doses, uma das maiores marcas do ano. Segundo a Secretaria de Saúde, a manutenção de altas coberturas vacinais é fundamental para evitar novos casos. O imunizante é distribuído gratuitamente em todas as UBSS, Unidades Básicas de Saúde, de Franca, dentro do calendário nacional. O alerta ganhou força após a Secretaria Estadual de Saúde informar que a cidade de São Paulo contabiliza 23 casos confirmados de sarampo em 2026. Diante do cenário, o Estado ampliou as medidas de prevenção e vacinação, especialmente na capital, com 20 casos, em Guarulhos, 1 caso, e em São Bernardo do Campo, com 2. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, pelo menos 16 das pessoas infectadas não possuíam histórico de vacinação ou estavam com esquema vacinal incompleto. Dos 23 casos confirmados, 2 foram classificados como importados e os demais têm relação com cadeias de transmissão ligadas a esses registros. O sarampo é uma doença viral altamente transmissível. Os principais sintomas incluem febre alta, tosse, coriza, vermelhidão nos olhos e manchas avermelhadas na pele, que geralmente surgem primeiro no rosto e depois se espalham pelo corpo. A transmissão ocorre principalmente por meio de gotículas eliminadas ao falar, tossir ou espirrar. Além dos sintomas iniciais, a doença pode provocar complicações graves, como pneumonia, infecções de ouvido e inflamação cerebral, principalmente em crianças e pessoas não vacinadas. Por isso, autoridades de saúde reforçam que a imunização continua sendo a forma mais eficaz de proteção contra o vírus. Não só as vacinas, né? O consumo de medicamentos de maneira inadequada também vem sendo aí uma grande preocupação. Em especial o medicamento aí que está na moda agora, as pessoas usam também para emagrecimento, que são as canetas emagrecedoras e muitas vezes estão utilizando de maneira equivocada. Isso pode causar graves consequências para a saúde da pessoa. O tratamento da obesidade tem sido cada vez mais eficaz com medicamentos à base de tirzepatida, como Mounjaro e outros agonistas dos receptores de GLP-1. Eles provocam a redução do apetite. A sensação dos pacientes é de saciedade e aí é hora de acender um alerta. Segundo os especialistas, essa redução alimentar pode provocar deficiência de vitaminas e minerais. A principal característica e sintoma que os pacientes se queixam, em especial as pacientes do sexo feminino, é principalmente a fraqueza, a falta de energia e a queda de cabelo. Acontece quando eu tenho uma privação de energia no meu organismo muito grande, uma privação de proteína e uma deficiência de vitaminas como o ferro, de minerais como o zinco e também de biotina, que seria a vitamina B7. É o uso indevido, seja o acompanhamento médico ou por superdosagem, que pode provocar cansaço, perda de massa magra, fadiga, entre outros sintomas da fraqueza. De acordo com os estudos científicos, as pessoas que usam este tipo de medicamento têm uma redução na ingestão alimentar entre 16% e 39%. Eles produzem um efeito muito importante a nível gastrointestinal, reduzindo a tua capacidade de consumir alimentos. Só que se esse consumo alimentar menor não for atrelado a um aumento do cuidado e principalmente um aumento da densidade nutricional, esse paciente vai acabar tendo uma deficiência do consumo de proteínas, de minerais e de vitaminas, levando esse paciente a ter cada dia mais efeitos colaterais por causa dessas deficiências do uso dessas medicações sem o devido acompanhamento.
Ao fazer uso dos medicamentos, Amanda está na lista dos pacientes que não se descuidaram da visita ao médico. O resultado foi emagrecimento eficaz e qualidade de vida. Eu fiz o tratamento também com o Monjauro, mas eu não tive queda de cabelo, não tive unha enfraquecida, pelo fato de ser acompanhada e fazer a reposição de vitamina da forma correta. Por fim, vale lembrar, a Organização Mundial da Saúde recomenda que agonistas de GLP-1 devem ser usados apenas como tratamento complementar da obesidade. É sempre muito bom ficar atento, né? As pessoas emagrecem, mas causam outros problemas. Aí vai ficar bonito na aparência com outros tratamentos, outros problemas aí. É claro que a gente sempre sabe que os medicamentos são feitos para determinados tratamentos e as pessoas acabam desvirtuando essa situação. Então fica aí mais uma vez o alerta para você que está nos acompanhando. Eu peguei da época que a gente jogava com estádios vazios, uma vez ou outra passava uma entrevista na TV, uma vez ou outra falava de futebol feminino. Na verdade, muitas vezes falavam somente quando era próxima à Copa do Mundo, Olimpíada, grandes competições. Hoje a gente vê uma crescente, a gente vê que isso está incluído no cotidiano. A gente consegue tocar o coração daquela criancinha, da criança ao idoso e todo mundo empolgado falando de futebol feminino. A gente espera essa empolgação da torcida, obviamente. A gente espera o comparecimento da torcida brasileira em peso nos jogos. A gente espera, por parte da organização, um evento bem, digamos, impactante, porque esse é o momento da gente aproveitar para realmente popularizar o futebol feminino no nosso Brasil. E aí você entra no estádio, quando toca o hino, aí esse é o ápice, sabe? Que a gente sempre sonhou, né? De ir para o estádio, de ver futebol feminino no Brasil e tá lotado. Que a gente possa ter esse apoio contínuo, que o povo brasileiro joga com a gente sempre. Minha terra tem basquete, tem história e tem chuá. As vozes daqui vibram como em nenhum outro lugar. O basquete mudou minha vida. No Brasil tem basquete, e ser basquete vai além do esporte. É acreditar que a bola vai cair, mesmo quando nada parece dar certo. O Brasil é gigante, diverso. A gente se reconhece no plural. Mas o que temos em comum? O brasileiro é o corre. A gente vai atrás, cria caminhos dentro do impossível, se adapta, faz festa enquanto se supera. Minha terra tem basquete. Tem basquete pra caramba. O brasileiro é criativo, inovador, autêntico, orgânico. A mudança de direção, o ritmo, o suor, a dança, a energia. A gente sua a camisa, a gente ganha, a gente perde, mas a gente brinca, se diverte, a gente dança, a gente vibra, a gente cai, levanta, dá o sangue e celebra as conquistas. Esse é o nosso jeito. Nossa terra, Nossa terra. Nossa terra. Nossa terra. Nossa terra. Nossa terra tem basquete. Nossa terra tem basquete e aqui é meu lugar. Você pode dar o sangue por você? Você pode dar o sangue pelos seus sonhos? Pela sua família? Por uma causa? Você pode. Comece hoje e faça disso um hábito. Porque quando você descobre que pode dar o sangue por você, você também descobre que pode ajudar outras vidas. Procure um hemocentro e doe sangue regularmente. Você pode. Ministério da Saúde.
Estamos de volta com o JR23 para você que nos acompanha diariamente, sempre trazendo informações do mundo da bola. Meio da semana, foco total para as competições sul-americanas. Aliás, pela Sul-Americana, o São Paulo joga hoje. Na quinta-feira, o Santos enfrenta também o Maracá. E venceu o primeiro jogo, 2-1, mas agora tem o jogo lá no Equador, com altitude e tudo mais. A equipe do São Paulo empatou o primeiro jogo, tem aí uma certa vantagem porque joga em casa na partida de hoje. O São Paulo anunciou a renovação de contrato com o atacante Caleri até o fim de 2028. O vínculo ainda conta com opção de extensão por mais uma temporada em caso de cumprimento de metas esportivas. A negociação se arrastou por meses, mas já estava finalizada nas últimas semanas. Clube e representantes do jogador flexibilizaram os termos financeiros e chegaram a um entendimento. Caleri tinha vínculo somente até o fim deste ano e já podia assinar um pré-contrato com outros clubes. As conversas se arrastam diante de impasses financeiros entre o que o jogador pedia e aquilo que o São Paulo oferecia. Durante a intertemporada, a diretoria apresentou uma oferta com valores inferiores aos discutidos no início do ano, ainda na gestão do então executivo de futebol Rui Costa. A proposta foi considerada muito abaixo da pedida do staff de Caleri. No entanto, o lado de Caleri aceitou reduzir exigências financeiras, enquanto São Paulo aceitou melhorar o que vinha oferecendo. O atacante é tratado como um dos principais líderes do elenco e um jogador identificado com o clube. O argentino disputa sua 6ª temporada pelo tricolor nesta segunda passagem. A primeira foi em 2016. Ao todo, soma 256 partidas, 91 gols e 2 títulos. A Copa do Brasil de 2023 e a Supercopa Rei de 2024. O São Paulo entra em campo nesta terça-feira para uma das partidas mais importantes da temporada. O tricolor recebe o Bolívar, às 21h30 no Morumbis, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana. Após o empate por 1-1 em La Paz, a classificação está totalmente em aberto. O confronto marca o momento de o São Paulo transformar o fator casa em vantagem. Na partida de ida, disputada a cerca de 3.600 metros de altitude, a equipe brasileira abriu o placar com Arboleda, mas sofreu empate no segundo tempo. O resultado foi considerado positivo diante das dificuldades encontradas na Bolívia, mas deixou a obrigação de vencer no Morumbis para avançar diretamente às quartas de final. O regulamento não prevê vantagem pelo gol marcado fora de casa. Com isso, qualquer vitória classifica o vencedor, enquanto um novo empate leva a disputa diretamente para os pênaltis. A expectativa é de um Morumbis cheio para empurrar o tricolor. A partida também ganha peso diante do momento vivido pela equipe no Campeonato Brasileiro. No último sábado, o São Paulo empatou por 1-1 com o Coritiba e aumentou a pressão sobre o técnico Dorival Júnior. O time chega ao duelo continental sem vencer há 9 partidas. Apesar da sequência negativa no Brasileiro, a Sul-Americana representa uma oportunidade de mudança de cenário para o São Paulo. Uma classificação diante do Bolívar pode dar novo impulso à equipe e manter vivo o objetivo de conquistar um título continental na temporada. O técnico Dorival Júnior iniciou a preparação para a decisão já no domingo, um dia após o empate com Coritiba. A comissão técnica terá pouco tempo para recuperar os jogadores e definir a equipe que buscará a vaga nas quartas de final. O adversário do São Paulo nas quartas de final sairá do confronto entre Boca Juniors e Deportivo Recoleta. No jogo de ida, o time argentino venceu por 3-1. Se eu tivesse essa solução, eu já teria resolvido o problema. Nós estamos trabalhando de todo jeito, e olha que nos preocupando com tudo que vocês imaginem e o que possa estar sendo elaborado pelo time adversário, nós estamos pensando. Nós fazemos assim alguns tempos muito interessantes, outros nem tanto, porém um pequeno erro, um erro mínimo nosso está nos tirando pontos importantes, e geralmente esses erros têm acontecido com frequência em bolas paradas. É uma pontuação, gol com o Flamengo, gol com o Grêmio, o gol de hoje, o gol, tem mais um gol aí que ficou pelo meio do caminho, enfim. Isso aí tem nos dificultado, tem criado uma situação muito desconfortável para uma equipe que tem praticamente o domínio da partida. Se nós pegarmos aí todo o primeiro tempo dos nossos jogos, ou os primeiros tempos, né, dos nossos jogos, nós veremos aí
Que a equipe se impõe, que a equipe joga, que a equipe domina, que a equipe consegue criar, consegue pressionar seu adversário. E, de repente, na virada do tempo, acaba acontecendo. Eu só vejo um caminho que é continuar o trabalho e cada dia mais, com mais atenção, com mais preocupação, com mais concentração, para que possamos atingir o nosso melhor. Bom, e não só a Sul-Americana, né? Nós temos também a Libertadores da América, com o Corinthians enfrentando o Rosário, o Rosário Central da Argentina. O Corinthians que conseguiu um resultado importante lá na Argentina e traz aí a decisão para os seus domínios, né? Com uma boa possibilidade de avançar. E a equipe do Palmeiras que enfrenta a equipe do Cerro Porteño também na Libertadores. Mudando agora um pouquinho de assunto, vamos falar sobre futebol mundial. Messi, até quando você acha que o craque, o ídolo argentino vai atuar? Pois é, ele comentou sobre isso e tem gerado aí uma grande repercussão. O astro Lionel Messi afirmou ter muitas dúvidas sobre continuar jogando futebol por muito mais tempo. A confissão veio em uma emotiva carta de despedida ao pai e empresário Jorge Messi, que morreu na sexta-feira aos 68 anos. Publicado no Instagram, o texto diz: "Não sei o que vou fazer sem você, não sei como seguir. Eu só jogava futebol e agora tenho muitas dúvidas de que vá continuar fazendo isso por muito mais tempo." Mais adiante, o camisa 10 da Argentina escreveu: "Você me pedia tanto para jogar a última Copa e dias antes de começar foi quando você piorou. Era a primeira vez que você não estaria em um torneio. Eu dizia que chegaríamos à final para que você pudesse viajar." Na estreia da Argentina no Mundial contra a Argélia, Messi chorou depois de marcar um de seus 3 gols em um gesto que, como se soube posteriormente, estava relacionado ao estado de saúde do pai. Cada vez que terminava uma partida, esperava e sentia falta de sua mensagem. Foi aí que percebi que a situação estava realmente ruim. Mesmo assim, não parava de pensar em chegar o mais longe possível, para dar tempo a você e para que pudesse assistir a uma partida. O português Cristiano Ronaldo, grande rival de Messi durante anos na disputa pelo título de melhor do mundo, se solidarizou e comentou na publicação do argentino: "Um grande abraço a você e aos seus neste momento difícil, Léo. Muita força." Outras personalidades tiveram o mesmo gesto, como Neymar, o tenista espanhol Carlos Alcaraz e o presidente da Argentina, Javier Milei. Na carta, Messi também falou pela primeira vez sobre a final na Copa do Mundo deste ano, perdida na prorrogação por 1-0 para a Espanha. "Chegamos à final e você não pôde estar. Queria ganhar para levar a taça para você e mostrar uma nova. Não consegui. Minhas pernas não aguentavam mais. Desta vez tentei ir contra o meu físico, mas não consegui", confessou o craque, que marcou 8 gols e foi fundamental na campanha que levou a Argentina à final. Final de JR 23, agradecendo você imensamente pela sua audiência e companhia. Mas amanhã a gente está de volta aqui na tela da TV que mostra você.